O estoicismo nunca esteve tão popular quanto nos dias de hoje, principalmente se estivermos falando de sua propagação nas plataformas digitais. Ao estarmos navegando em qualquer uma delas, é bem comum acabarmos nos deparando com supostas dicas estoicas das mais variadas, seja em formatos de posts, podcasts, vídeos curtos ou longos. O problema é que toda essa popularidade acabou tendo um custo alto para essa clássica doutrina. Estoicismo propagado nas redes sociais pouco ou nada reflete os ensinamentos do verdadeiro estoicismo. E pior, em sua versão mais deturpada, o estoicismo virou uma espécie de doutrina masculinista, onde o arquétipo do homem estoico ideal seria esteticamente representado pela imagem de um velho sábio com o corpo de um jovem usando esteroides. Sendo que a parte mais condenável ficaria por conta do seu comportamento. Esse estoico ideal deveria reprimir todas as suas emoções, glorificar a sua solidão, não possuir qualquer empatia e usar sua sabedoria para manipular, ganhar dinheiro e atrair mulheres. Essa grotesca caricatura não é apenas uma fantasia esdrúxula, ela é o completo oposto do que o verdadeiro estoicismo representa. Filosofia esta que fala, dentre tantas outras coisas, sobre compaixão, justiça e humildade diante das circunstâncias que se apresentam, através das obras dos grandes nomes dessa escola, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Mas e se eu te dissesse que talvez o melhor livro a abordar e apresentar esses ensinamentos não foi escrito por nenhum desses filósofos, como também não é nenhuma obra de filosofia? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, meus discretos e silenciosas alquimistas da escrita. Meu nome é Ed Lima e no vídeo de hoje eu falarei sobre o livro O Velho Mar de Ernest Hemingway. Explicarei porque ele é a melhor leitura que você poderá fazer caso deseje realmente aprender sobre estoicismo e o papel da literatura em nos transmitir de forma profunda ensinamentos sobre como devemos viver nossa vida. Mas, antes de mais nada, precisamos fazer um disclaimer aqui. O vídeo terá spoilers do início ao fim da obra. Entendido? Então vamos lá. E para começarmos falando da obra, devemos primeiramente falar do seu protagonista, talvez o personagem mais estoico de toda a literatura ocidental, o velho Santiago. Na obra, conhecemos Santiago no momento mais baixo de sua vida. 84 dias se passaram desde que ele pescou seu último peixe. Na pequena vila cubana de Mora, ele se tornou motivo de chacota por parte de outros pescadores que riem de sua má sorte. O velho vive em uma condição de miséria absoluta. Sua pequena cabana tem apenas uma cama, uma mesa, uma cadeira e um canto no chão onde cozinha com carvão quando há o que cozinhar. A solidão, que o assolava desde a morte da esposa, tornou-se ainda mais latente quando Manolim, o garoto que o acompanhava na pesca, foi proibido pelo pai de trabalhar com alguém tão azarado. O estoicismo de Santiago não se apresenta apenas na atitude serena e inabalável que ele lida com um período de má sorte, com o julgamento alheio ou com sua condição miserável, mas também se mostra de forma muito mais distinta em sua relação com Manolim. Ao garoto, que continua a visitá-lo todos os dias, o velho não se restringe apenas a transmitir seus ensinamentos acerca da prática da pesca. Santiago compartilha com ele sua paixão pelo beisebol e, ao falar a respeito dos ídolos e das equipes, o aconselha a admirar os grandes talentos, entendendo que mesmo eles passam por momentos difíceis. A ser mais racional e menos passional ao analisar uma situação ou um indivíduo e, principalmente, a importância de se manter sempre esperançoso e não se abalar diante das adversidades. O que fica bem claro já nas primeiras páginas do livro é que Santiago não é o estereótipo do imperturbável sábio estoico que frequentemente é propagado na internet como um modelo a ser seguido. Pelo contrário, Hemingway nos mostra um homem que é sim afetado por emoções como o orgulho, a saudade e a solidão. Mas por mais que essas emoções se mostrem presentes, ele jamais se deixa ser dominado por elas. Essa postura encontra eco perfeito nos ensinamentos de Sêneca, especialmente em suas obras sobre a constância do sábio e sobre a providência. Quando Sêneca escreve que o sábio não pode sentir injúria, não está dizendo que o sábio é incapaz de sentir qualquer afetação,
mas sim está afirmando que a verdadeira injúria só acontece quando permitimos que as circunstâncias externas destruam nossa paz interior. Santiago, humilhado publicamente e vivendo na miséria, permanece íntegro porque compreende intuitivamente que sua dignidade não depende da opinião alheia e nem do número de peixes em seu barco. Já em Sobre a Providência, Sêneca argumenta que as dificuldades não são punições divinas arbitrárias, mas oportunidades para o fortalecimento do caráter. A adversidade revela a nossa verdadeira natureza, enquanto a prosperidade frequentemente a obscurece, criando uma falsa sensação de segurança. Santiago encarna essa filosofia de forma visceral. Seus 84 dias de azar não o destroem nem o corrompem, mas refinam sua determinação, purificam suas motivações e o preparam para um desafio extraordinário que está por vir. Cada dia de fracasso acaba sendo um dia de preparação interior. Além de que, como o próprio Sêneca, Santiago é um mentor que ensina principalmente através do exemplo vivo e não de discursos vazios ou teorias abstratas. O filósofo romano nunca se apresentou como um sábio perfeito e invulnerável. Suas cartas estão repletas de confissões honestas sobre suas próprias lutas, imperfeições e momentos de fraqueza. Sêneca admitia constantemente aos seus discípulos ser ainda um aprendiz, reconhecendo que a sabedoria é um processo contínuo e não um estado final a ser alcançado. E Santiago compartilha essa mesma humildade radical e transformadora. Seja quando confessa ao garoto que acredita não estar tão forte quando pensa, seja quando reconhece abertamente suas limitações físicas e emocionais. Ele não está se diminuindo ou demonstrando fraqueza, mas sim refletindo a honestidade intelectual e emocional que distingue o verdadeiro sábio, mostrando assim que a verdadeira força vem do reconhecimento honesto de nossas vulnerabilidades, não de sua negação arrogante. E é precisamente essa combinação de força interior genuína e vulnerabilidade humana autêntica que torna Santiago um exemplo tão poderoso e convincente da vida estoica. Ele nos demonstra que a sabedoria não está na ausência de emoções ou de dificuldades, algo que é humanamente impossível, mas sim na forma como escolhemos responder a elas quando inevitavelmente surgem. A serenidade estoica não vem da insensibilidade emocional, mas da capacidade de manter nossa integridade moral e nossa essência, mesmo quando tempestades internas e externas ameaçam nos abalar. Já no dia seguinte, Santiago não apenas desperta com um pressentimento diferente, como também prepara-se da melhor forma possível com os recursos que tem à mão. Ele não lamenta o que não possui e nem procrastina esperando por condições ideais. Ao invés disso, ele trabalha com aquilo que está disponível. Essa atitude ecoa diretamente os ensinamentos fundamentais de Epicteto em suas obras Discursos e Manual. O filósofo grego, que conhecia intimamente as limitações impostas pelas circunstâncias, já que ele próprio havia sido escravo, ensinou que a liberdade verdadeira começa quando distinguimos claramente entre o que está e o que não está sob o nosso controle. Epicteto fez questão de reforçar em seu manual que algumas coisas estão sob nosso controle enquanto outras não. Santiago incorpora essa sabedoria instintivamente. Ele não se abala com os 84 dias de azar porque compreende que o resultado da pesca nunca esteve completamente sob seu controle, independentemente de todo o seu conhecimento e habilidade. Ele sabe bem que o que depende dele é a sua preparação, a sua técnica e a sua determinação, e é nisso que ele concentra toda a sua energia. Mas claro, Santiago carrega as marcas do tempo. Seu corpo outrora forte o suficiente para fazê-lo campeão de queda de braço em uma disputa que durou um dia e uma noite inteiros, agora guarda apenas resquícios daquela força e resistência. Porém, Santiago faz exatamente aquilo que Epicteto recomenda. Aceita suas limitações físicas como dados da realidade e trabalha dentro delas da melhor forma que pode. Já quando está sozinho no vasto oceano, longe de qualquer presença humana, a falta da companhia de Bandolim se torna tão intensa que ele passa a conversar com criaturas marinhas, consigo mesmo em voz alta e até mesmo com sua própria mão quando ela se fere e endurece em cãibras. Como demonstra a tortuosa condição do velho naquele momento, não há nada a ser romantizado ou glorificado na solidão, como fazem os pregadores do estoicismo moderno, superficial e incorreto. Epicteto, em sua obra Discursos, reconhece que os seres humanos são criaturas sociais por natureza e que o isolamento é uma forma de sofrimento real. O estoico não nega essa dor,
Quando se depara com ela, ele a reconhece, a aceita como parte de sua condição humana, mas não permite que ela o paralise. Santiago transforma sua solidão em oportunidade para um diálogo interior mais profundo, para uma conexão mais íntima com o mundo natural ao seu redor. E quando finalmente o momento tão aguardado chega, quando ele sente aquele puxão inconfundível na linha, sabendo que do outro lado está um peixe de proporções extraordinárias, Santiago não se deixa dominar pela excitação ou pelo medo, bem como recomendaria Epicteto a respeito de como lidar com situações extremas. O gigantesco peixe se recusa a ser capturado facilmente, iniciando uma batalha que testará Santiago em todos os seus limites, físicos, mentais e espirituais. E aqui se manifesta a lição que talvez seja a mais profunda de Epicteto, que nossa preparação verdadeira não é apenas física ou técnica, mas também filosófica. Ele ensina que ao nos depararmos com um desafio, não devemos considerar tal desafio por si só como difícil, mas sim enxergá-lo como uma oportunidade para exercitarmos nossas profundas capacidades. Seguindo intuitivamente esses preceitos, Santiago usa toda a sua paciência, resistência e estratégia, fazendo o melhor possível com os poucos recursos à sua mão. Ele sabe que não é uma batalha apenas contra o peixe, mas também contra a dor física que lacera suas mãos, contra a exaustão que entorpece sua mente, contra o desespero que sussurra que ele é velho demais, fraco demais para essa luta. O que sustenta Santiago através das horas intermináveis de tensão não é a força bruta ou a obstinação cega, mas algo que Epicteto consideraria como uma virtude suprema: a paciência filosófica. Ele compreende que essa batalha não será vencida com pressa ou impaciência, mas com a disposição de suportar o tempo que for necessário. Santiago quer vencer o indomável peixe, mas ele sabe que deve fazer isso de acordo com as regras que a situação impõe e não considerando apenas seus desejos pessoais. E durante essas longas horas de tensão no oceano, enquanto a linha corta suas mãos e o sol castiga seu rosto envelhecido, Santiago vai travando uma batalha que vai muito além do confronto físico com um peixe gigante. E sua mente desenrola-se um diálogo moral complexo que se assemelha muito em caráter às meditações de Marco Aurélio, reflexões íntimas que o imperador filósofo escreveu para si mesmo sobre a natureza da existência, da justiça e do nosso lugar no cosmos. Santiago sabe que a sua sobrevivência exige a morte do peixe, assim como a sobrevivência do peixe exige a morte de outras criaturas menores. Eis uma verdade que permeia toda a filosofia de Marco Aurélio. Todos os seres são parte de uma mesma teia universal. E não há escapatória dessa cadeia, apenas a possibilidade de participar dela com consciência e, na medida do possível, com a minimização do sofrimento desnecessário. Santiago constantemente se lamenta pelos peixes que, nessa pesca ou em outras anteriores, ele teve de abater. O velho sofre pelo fato de que as coisas são da forma que são, demonstrando aquela tensão moral que Marco Aurélio conhecia muito bem. A necessidade de aceitar as leis da natureza sem perder nossa humanidade no processo. Quando o peixe finalmente emerge e Santiago consegue avistá-lo, ele se vê diante de um momento de autoquestionamento muito semelhante àqueles encontrados nas páginas das meditações. Seria justo uma criatura tão indomável e bela morrer sob suas mãos? Não seria aquele peixe mais valoroso do que qualquer pessoa que venha se alimentar dele, incluindo ele próprio? Questionamentos como esses não são formas de fraqueza ou hesitação, mas da mesma busca por clareza moral que levou Marco Aurélio à reflexão constante sobre o propósito de sua própria existência humana. O imperador acreditava que devemos questionar continuamente se estamos cumprindo nossa função natural no mundo, se estamos agindo de acordo com nossa verdadeira natureza. Santiago é pescador, mas isso não o exime da responsabilidade de questionar constantemente a natureza de suas ações durante a pesca. A honestidade brutal consigo mesmo, marca registrada das reflexões do imperador romano, força Santiago a confrontar suas motivações mais profundas. Não estaria ele simplesmente pensando na riqueza que a venda do peixe trará? Não estaria embevecido pela glória de retornar à vila com uma captura
tão extraordinária? Marco Aurélio dedicava longos trechos de suas meditações ao exame rigoroso de suas próprias intenções, questionando se suas ações eram realmente virtuosas ou se escondiam motivos egoístas. Esse autoquestionamento praticado pelo velho não paralisa, mas sim o torna plenamente consciente de suas ações e intenções. Santiago segue lutando, mas de uma forma que preserve sua integridade moral tanto quanto possível. Ele matará o peixe se necessário, mas não sem antes reconhecer plenamente a magnitude desse ato. E enquanto seu corpo se esgota sob o esforço sobre-humano, as mãos sangrando, as costas em agonia, a desidratação turvando sua visão, Santiago encontra força em algo que Marco Aurélio considerava como essencial: a inspiração em modelos aspiracionais. No caso do imperador, suas inspirações eram diversas figuras históricas que haviam demonstrado virtude sob pressão. Já para Santiago, sua fonte de inspiração é Joe DiMaggio, o grande jogador de beisebol que, mesmo lidando com uma dolorosa lesão, continua a performar no mais alto nível. E assim como DiMaggio enfrenta sua dor e limitações físicas com dignidade, sem se render nem se lamentar publicamente, Santiago busca fazer o mesmo se espelhando nessa resistência. O que é admirável dessa inspiração é a prudência com que ele a realiza. Santiago não se compara a DiMaggio para se diminuir diante de um ideal inalcançável, mas sim para conseguir se fortalecer. Essa é exatamente a atitude que Marco Aurélio adotava: usar os exemplos de outros para nos elevar, não para nos torturar com comparações impossíveis. E através dessas horas de tormento físico e questionamento moral, Santiago demonstra algo que Marco Aurélio valorizava acima de tudo: a capacidade de manter a integridade mental enquanto o corpo sofre. O imperador constantemente meditava sobre como temos poder sobre nossa mente, mas não sobre eventos externos, e como essa percepção pode ser nossa fonte de fortalecimento. Santiago encontra essa força não negando sua dor ou seus dilemas morais, mas enfrentando-os com honestidade e coragem, transformando seu sofrimento em sabedoria. Porém, talvez o maior ensinamento do livro seja aquele que justamente contrapõe uma das deformações mais graves do estoicismo moderno, que foi transformado em uma filosofia que advoga pelo isolamento orgulhoso, onde o sábio ideal é apresentado como um indivíduo autossuficiente que não precisa de ninguém. Essa distorção ignora completamente um dos pilares centrais da doutrina estoica original: nossa interdependência fundamental com outros seres humanos e nossa responsabilidade para com a comunidade na qual estamos inseridos. Sêneca dedicou uma obra inteira a esse tema, chamada Sobre os Benefícios, onde ele explorou como os laços de reciprocidade, gratidão e ajuda mútua formam o tecido pulsante da civilização humana. E é a jornada de retorno de Santiago à sua vila cubana que na obra ilustra essa dimensão social do estoicismo de forma tocante e complexa. Quando finalmente, após a árdua e longa luta, Santiago consegue abater o magnífico peixe, ele inicialmente o vê como uma fonte de riqueza. Porém, por mais que haja um certo grau de ganância em sua conquista, também há generosidade. Ele já planeja dar a melhor parte da barriga do peixe para Martim, o dono da esplanada que tantas vezes lhe ofereceu comida quando estava faminto. Mas o mar, indiferente aos planos humanos, havia reservado para ele outros desígnios. Um após outro, os tubarões aparecem para reclamar uma parte do gigante peixe, amarrado à lateral externa do barco devido ao seu peso e dimensão. À medida que o peixe vai sendo devorado, Santiago sente algo mais profundo do que a perda econômica. Ele sente que está falhando com sua comunidade, que está retornando de mãos vazias para pessoas que dependem dele, de alguma forma para inspiração e sustento. E sob essa sensação de derrota iminente, o que mantém o velho remando de volta à costa com as mãos ensanguentadas e o corpo destroçado é o desejo de reencontrar Manolín. O garoto se tornou mais que um assistente. Ele é a ponte que conecta Santiago à humanidade, o vínculo que impede que sua solidão se transforme em amargura profunda. Como Sêneca observa Sobre os Benefícios, os relacionamentos humanos genuínos não são relações transacionais, mas sim trocas de afeto e cuidado que nos enriquecem mutualmente. Quando Santiago finalmente chega à praia, é apenas com a carcaça do peixe.
uma espinha branca gigantesca que se destaca na escuridão da noite. Exausto, ele se retira para sua pequena cabana e é lá que Bandolim o encontra na manhã seguinte. O garoto chora ao ver o estado do velho e suas lágrimas revelam algo fundamental sobre a natureza dos benefícios mútuos. Santiago deu a Manolin muito mais que lições de pesca. Deu a ele um modelo de como viver com dignidade. E a reação da vila antes e após o retorno de Santiago revela a complexidade das relações humanas que Sêneca também explorou em sua obra. Se haviam aqueles que zombavam de sua má sorte, também houve aqueles que garantiram sua sobrevivência, como o caso de Martim da Esplanada, que lhe fornecia refeições. Quando Santiago desaparece no mar por dias, seus vizinhos organizam buscas com a guarda costeira e aviões para tentar encontrá-lo. Toda essa ambiguidade é profundamente humana e reflete o que Sêneca chamava de nossa natureza social imperfeita, porém essencial. Se Santiago não foi capaz de trazer aos seus conterrâneos a deliciosa carne do peixe, ele acabou trazendo algo infinitamente mais valioso para sua comunidade. Uma incrível história de bravura, resiliência e superação. Os moradores se aglomeram em volta da carcaça gigantesca, medindo-a impressionados com suas dimensões. Tudo isso não é mera curiosidade, é o reconhecimento de que testemunharam algo extraordinário, um ato de coragem e persistência que transcende o resultado material. A história da Batalha de Santiago se espalhará, assim como vemos quando, já próximo ao encerramento do livro, o garçom tenta explicar aos turistas americanos o que aconteceu. Essa história será contada e recontada, inspirando outros pescadores, outros aventureiros, outros que precisem de exemplos de como enfrentar desafios que parecem impossíveis. Sêneca argumentava que os verdadeiros benefícios não podem ser medidos em moedas ou mercadorias, mas na forma como enriquecem o espírito de quem os recebe. Santiago fracassou em trazer o peixe para encher os estômagos de seus vizinhos, mas trouxe algo que alimentará suas almas por gerações. E quando vemos Manolin cuidar do velho com café quente e promessas de voltarem a pescar juntos, quando os moradores silenciosamente se organizam para garantir que Santiago tenha o que precisa para se recuperar, o que estamos vendo são os benefícios mútuos em ação. Não há contratos formais nem obrigações legais, apenas o reconhecimento de que todos fazemos parte de uma teia de interdependência que nos torna mais humanos. E finalmente, em sua cama simples, coberto pela manta que o Manolin trouxe, Santiago volta a sonhar com os leões de sua juventude na África. Os leões brincam na praia como gatinhos, livres e majestosos. E neles Santiago encontra a paz que vem não do isolamento orgulhoso, mas da conexão profunda com o mundo e com os seres que o habitam. E é assim que o verdadeiro estoicismo funciona. Não como uma filosofia egocêntrica, mas sim como uma sabedoria que almeja uma conexão profunda e responsável com tudo aquilo que nos cerca. Dessa forma, o velho e o mar acaba realizando algo extraordinário. Não apenas aborda em sua narrativa os temas centrais da filosofia estoica, como condensa inúmeros ensinamentos de seus maiores pensadores em um pouco mais do que uma centena de páginas, os apresentando de forma muito mais concreta e envolvente do que qualquer tratado filosófico dessa mesma escola. Esta é uma das realizações mais fundamentais da literatura. Sua capacidade de transformar conceitos abstratos em experiências tangivelmente densas, fazendo com que consigamos captar em nosso ser aquilo que nosso intelecto apenas compreende vagamente. As ideias filosóficas, por mais profundas que sejam, se tornam muito mais perceptíveis e significativas quando representadas de uma maneira expressiva, ainda que na forma de personagens fictícios enfrentando seus dilemas igualmente fictícios. É por isso que precisamos de escritores dispostos a entregar-se à literatura, como fez Hemingway. Escritores que compreendem que as funções da literatura vão muito além do simples entretenimento. A literatura é uma forma intensificada de transmissão de conhecimento. E para os escritores, o velho e o mar pode ter um significado ainda mais especial e pessoal, já que existe uma dimensão autobiográfica inegável na figura de Santiago.
O velho pescador, com seus 84 dias sem pescar um peixe, ecoou a própria condição de Hemingway no momento da escrita da obra. O autor havia passado por anos de críticas severas, com muitos questionando se suas capacidades literárias já haviam se esgotado. Pior ainda, enfrentava um bloqueio criativo devastador, que se intensificaria após receber o Prêmio Nobel de Literatura, como se o reconhecimento supremo tivesse paradoxalmente paralisado toda a sua criatividade. Santiago acaba representando uma espécie de alter ego do próprio autor, um homem com vasto talento, experiência e técnica, mas que se vê numa maré interminável de insucessos. O velho mar foi o último grande peixe que Hemingway conseguiu pescar. Já nós, escritores em formação, podemos nos reconhecer na pele do garoto Manolin. Ao termos Hemingway como um de nossos mestres, acabamos, através dessa obra, não apenas aprendendo a como construir uma narrativa impactante e envolvente, mas também outros ensinamentos ainda mais valiosos. Aprendemos a como suportar as agruras do ofício da escrita de uma forma genuinamente estoica, a como enfrentar a solidão inerente ao ato de escrever, a como resistir ao bloqueio criativo, a como batalhar contra os pensamentos perniciosos que sussurram a todo instante que nosso trabalho não vale nada e que deveríamos desistir. Hemingway nos ensina através de Santiago que a verdadeira grandeza do escritor se revela não apenas nos momentos de consagração social, mas também na forma como ele enfrenta os períodos criativamente áridos, as críticas destrutivas, a incompreensão e a indiferença do público. O livro não apenas apresenta o poder transformador do legado deixado através da história de Santiago, como é ele próprio um legado materializado. Seja através da pesca, do esporte, da escrita ou de qualquer outra atividade que exija grande esforço e dedicação, o valor real de nossas ações não se mede apenas pelos resultados tangíveis que elas produzem. Grande parte de seu significado está na capacidade de inspirar aqueles que estão à nossa volta, ou até mesmo distantes de nós do tempo e espaço. Assim como essas mesmas ações e realizações dignas de inspiração só foram possíveis porque nós mesmos fomos antes inspirados por alguém. Somos permanentemente dependentes uns dos outros, interligados por uma espécie de teia invisível de influências multidirecionais e multidimensionais. E talvez a literatura seja a maior forma de reconhecimento da interdependência de nossa humanidade. É ela que, através de seus dramas e conflitos, nos faz lembrar que nenhum ser humano é uma ilha, nem mesmo quando está sozinho em meio ao mar.